Eu tô aqui no apartamento da Carol e esse apartamento ficou super conhecido nas nossas redes sociais, teve uma repercussão super legal. Então hoje eu voltei aqui pra gente contar algumas curiosidades, contar um pouquinho dos bastidores de como que foi a execução aqui desse apartamento. E eu vou te mostrar como que a gente saiu disso para isso que vocês estão vendo hoje. Primeiramente, o que eu preciso falar pra vocês é que a Carol, gente, ela é uma cliente muito decidida. Muito, muito, muito. Então ela já sabia tudo que ela queria. Isso às vezes é melhor, é mais fácil, mas também é mais difícil. Se por um lado, o fato dela saber o que ela quer torna mais fácil no projeto, mas também torna um pouco mais engessado, né? Porque ela já tinha algumas ideias formadas, então eu tinha que conseguir encaixar tudo que ela queria e fazer questão aqui dentro desse espaço pequeno, né? E as perguntas que eu vou fazer aqui pra ela, a gente não ensaiou. Eu não contei pra ela antes, então ela vai ter que ser sincera. Que medinho. Não tem opção, amiga. Aqui a gente fala a verdade, não esconde nada. Carol, então conta pra gente em que ano que a gente começou o projeto e quando que a gente começou a obra de fato? Quanto tempo que a gente ficou nesse processo de projeto? A obra ela teve duas fases, né? Eu peguei as chaves em julho de 2020. A Nath fez o projeto em julho de 2021, ela me entregou. E eu decidi, junto com a Nath, fazer o banheiro primeiro, para que a gente pudesse adiantar, né? Porque era uma obra que eu considerava cara também, que era mais difícil, poderia ser mais longa, se eu deixasse ela para o fim. E aí eu fiz o banheiro em maio de 2023. Então aí nós levamos 2 anos de quando você me entregou o projeto. Para começar, né? Para começar. E ela pegou... Ai, desculpa te interromper, mas só para contar pro pessoal, ela pegou esse apartamento na planta. Isso. Né? Então, quando a gente começou o projeto aqui, na verdade, não tinha nem apartamento pra gente medir, né? Tava só no papel. Era só as medidas da planta, de quando nós compramos, né? Do projeto que a consultora manda, né? Aí a gente foi amadurecendo até poder tirar a medida de fato, né? Com o apartamento entregue. É verdade. E aí, depois, a segunda fase, eu levei 2 anos para voltar a fazer a obra. Então, eu fiz em agosto de 2025. Entre o final do banheiro, né, e o começo da cozinha. E esse foi o tempo onde houve lutas e desafios. E por que demorou tanto? Entre o final do banheiro e começar a cozinha? Foi por conta de financeiro? Então, hoje eu vejo que não foi uma questão financeira como um fator principal. Porque eu sempre digo que eu tinha condição para fazer, eu acredito que não uma obra como eu sonhava, porque era um sonho mesmo, era algo maior do que eu podia, mas eu conseguiria começar, sabe? Eu vejo que o que eu ganhava eu poderia ter começado, poderia ter continuado depois do banheiro, mas eu tive vários interpérios, eu tive várias barreiras que hoje eu sei o porquê, mas ela não estava relacionada diretamente ao financeiro. E não que seria fácil, e não que seria uma obra barata. Eu me lembro muito bem que um dia que eu mais me choquei foi quando a Nath foi na minha casa, ela tinha feito o projeto. Verdade. E ela foi na minha casa pra gente escolher as cores da marcenaria. E eu perguntei pra ela, Nath, só pra eu ter uma ideia, isso era logo no começo, depois do banheiro, né? Só pra eu ter uma ideia de quanto ficaria a marcenaria da minha casa. A Nath falou, pela experiência que ela tem, Nath, mas ela falou assim, Carol, acho que fica uns 50 mil reais. Gente, a pessoa ficou mais branca do que ela já é. Ela chegou assim, desceu. Eu não falei nada pra Nath, porque eu falei, nossa, tá acostumada, né? Eu tô querendo fazer uma obra dessa. Eu me senti meio um pouco constrangida, porque eu falei, é um sonho que eu tenho, e talvez eu não tenha noção, eu tive um susto da noção que era. Então, assim, não era algo que eu era palpável para minhas condições financeiras. E eu até pensei, nossa, eu não consigo passar da marcenaria. E é interessante você falar isso, porque muita gente, né, em todas as redes sociais, na verdade, um comentário que é geral. Nossa, eu quero ser rica igual a ela. Eu quero ser rica igual a sua cliente para ter a cozinha dos sonhos igual ela é. Igual a gente tem aqui hoje, né? Então, todo mundo acha que você é rica. Você é rica? Não sou. Como eu disse. Ainda. Se eu fosse rica, os 50 mil seria tranquilo. E né? Também talvez moraria em um apartamento muito maior, uma casa muito maior.
que também hoje eu sou muito grata a esse lugar. Não é algo que eu almejo para o momento, porque eu sou realmente grata a Deus por isso daqui. Então, assim, voltando ao assunto do porquê que eu demorei tanto para fazer essa obra, né? Eu vejo que Deus, ele realmente paralisou a obra na minha casa por um objetivo maior, por um plano maior que ele tinha na minha vida. Ele não permitiu que eu comprasse nem o revestimento do frontão, que não que seja baratinho, mas era Frontão menor. é essa parte aqui, tá, gente? Pra quem não sabe, essa parte aqui em cima da pia da cozinha. Era o menor dos problemas visando a obra inteira, né? Gente, ela tava tão preocupada com o custo disso daqui, gente, uma área desse tamanho, era um valor muito irrisório diante do valor de bancada, De tudo, de piso, né? de tudo isso. E eu não conseguia. Carro quebrava, acontecia algumas coisas, e eu não conseguia. Eu tive nesse processo grandes dificuldades de pessoas próximas de mim também a entender o sonho e sonhar junto comigo, né? E eu falo que dentro desse processo, Deus, ele deu algumas direções, depois quando ele liberou para fazer a casa, ele conversou comigo do porquê que essa obra demorou tanto. Demorou tanto. E do porquê que foi desta forma, e não foi simples, fácil, rápido, sem dor, né, sem sofrimento. Uhum. E as lutas que eu tive foi também, e eu acredito que muitas pessoas possam passar, das pessoas que estão ao nosso redor entender o sonho que a gente tem. Porque Verdade. eu costumo dizer que sonho é algo que a gente não pode realizar agora, né? É algo que é maior, é algo que precisa... Eu posso até dizer que é quase que impossível para nós, humanos. Tem que ter um grau de dificuldade, porque senão é fácil, né? Isso não é realizável, né? É. É algo que você pode fazer realizado. E eu tinha um sonho. E um sonho muito maior do que eu podia, muito maior do que a história da minha família carregava como condição, como sonho, como visão de casa. E o que aconteceu? Eu tive barreiras com relação a familiares por não entender esse sonho, e hoje eu super compreendo o motivo. E Deus um dia, eu tava saindo cedo, eu nem tava orando, nada, e Deus falou pra mim assim, sabe por que eu demorei na sua casa? E eu, nesse período, eu tava começando já a cotar para voltar a fazer a cozinha. Uhum. Tinha destravado algumas coisas e eu comecei a fazer a obra. E eu falei para ele, não sei, porque eu nunca acostumei perguntar para ele o porquê que eu demorei para fazer. Por que ele demorou para fazer? Porque eu sempre achei que fosse eu, né? Eu que não tô dando conta, eu que não tô Financeiro, conseguindo. né? Não Financeiro, tá dando pra pagar as coisas não tô sendo agora. organizada, não tô sendo... Porque teve várias fases nessa obra. Eu tinha... Desistir, de fato, nunca desisti. Mas de falar, agora eu vou parar essa obra e não vou mais me dedicar à casa e vou viver. Uhum. Aí saía para visitar amigos, viajava, comia em lugares e não dedicava o financeiro para isso. Não era uma prioridade, né? Não era, porque ele tornou tão sofrido no sentido de tempo, no sentido... Acaba se tornando uma fuga, né? Porque de repente você olhava ali pro projeto, olhava pro financeiro e falava assim, bom, não vou dar conta mesmo, então eu vou fazer outra coisa, eu vou viver. É isso. Né? E fora que eu não tinha o apoio de várias pessoas que eu precisava, e eu achava que eu precisava. Na verdade, eu vejo que o que eu precisava mesmo era confiar em Deus, que essa obra seria dele. E então, quando ele disse isso pra mim, eu falei que não sabia, e ele me falou, para que você não pense que é pelas suas forças, e para todas as pessoas que estiverem na sua casa, ou vejam a sua casa, não pense que foi sorte sua. Sim. E isso é lindo, até fico emocionada, porque realmente, quando ele disse sim para essa casa, eu tenho milagres dessa casa que no financeiro, não basta você ter o financeiro, sabe? O financeiro ele pode parecer que compra muita coisa, mas quando Deus fala que não é a hora, você pode ter a condição que você quiser, que você tenha, e isso não vai acontecer. E eu não tinha a condição para fazer essa obra, como nós estamos vendo aqui. Ela é maior, ela é sonho mesmo. E é interessante até porque se a gente parar para ver, a gente começou o projeto em plena pandemia, em 2020. É verdade. De 2020 até 2021, a gente trabalhou com o projeto porque a gente não tinha a chave para poder medir e tudo mais. Depois que a gente mediu, a gente conseguiu concluir a etapa de executivo do projeto. Mas até ela começar de fato a execução da cozinha, executou o banheiro nesse meio tempo, que também foi um valor significativo, mas até começar a cozinha foi para agosto de 2025. Então, ali do projeto até o começo da execução, vamos falar, foi 5 anos. Sim. Então, é muito tempo amadurecendo, sonhando, esperando por pela realização de um sonho.
Só que o mais louco de tudo isso é que quando ela começou de fato, terminou em o quê? 4 meses? De agosto até novembro. Até novembro. Então, a gente vê que realmente, claro que a gente tem uma questão de planejamento, de projeto, de segmento, tudo isso existe. Sim, necessário, né? Mas a gente vê que não é só isso. Sim, não né? foi. Não foi. É que a hora que realmente Deus coloca a mão, as portas se abrem. E ele né? fala, agora chegou a hora, né? Porque os milagres que eu vivi aqui, eu tive todas as mãos de obras que executaram aqui. E algumas vieram da Nath, né? Da equipe que trabalha com a Nath, outras não vieram. Então não foi só uma questão da equipe, que a Nath é uma equipe maravilhosa. E algumas eu fiz questão de ter, né? Sim. A marcenaria dela, porque ele é excelente, e outras coisas. Mas eu digo que até mesmo os outros que não participavam a Nath nem conhecia, eles executaram uma obra excelente aqui. Então você vê que é além do que minhas forças poderiam, porque Sim. ali tinha a mão de Deus dizendo, essa obra vai acontecer e essa casa vai sair, cara. E então assim, eu não tive atrasos, eu tive uma marcenaria que ele prometeu 45 dias para entregar, ele entregou em 1 semana. Isso é raro. Isso é raríssimo, tô falando porque não é uma promessa, né? Senão os clientes vão falar, eu quero esse prazo. Não é sempre assim. Mas é o que eu falo, eu esperei 5 anos, né? Então, quando Deus falou agora é a hora, ele moveu todas as situações ao redor. E sabe o que eu acho bacana também, assim, vendo do outro lado, do lado da mão de obra? Porque os meninos, né, eu falo os meninos que trabalham com a gente, tá acostumado a trabalhar em outras várias obras, claro, né, em parceria. E uma coisa que mais de na verdade uns 3, 4 já me relataram, que falaram que trabalhar aqui foi diferente. Eles entravam aqui nesse lugar e sentiam uma presença, uma energia diferente, um propósito diferente. E eles ainda brincam, a Carol é exigente. Eles sofreram um pouquinho. Muito perfeccionista, detalhista ao extremo. Sim. Ela é, gente, extremamente exigente, não é pouco. E isso não é uma reclamação, tá? Uma pontuação real, né? Sim. E aí, o que eles me relataram depois do término, sabe? É que assim, nossa, ela é exigente, mas o resultado que a gente viu, nem a gente acreditou que a gente era capaz de entregar uma coisa tão bonita, tão bem executado, fora até do padrão, foi a mais, Sim. foi além. Então todos eles fizeram esse além com alegria. Sim. Porque eles viam que eles estavam fazendo parte de um propósito. Sim, amém. Né? que era muito além de você vir aqui, colocar uma bancada, colocar uma marcenaria. Não, gente, acreditem. Isso realmente foi mais que uma obra. E até complementando o que a Nath está falando de acreditar, Deus continuou falando, né? E ele falou para mim, Carol, fale para as pessoas como que eu sou um Deus de beleza e o quanto que a sua casa, você tem me chamado para morar naquele lugar e eu me importo com a beleza. E a beleza, ela às vezes parece estar muito atrelada com o financeiro, né? Por coisas Sim. caras. Eu não descarto isso, porque realmente nesse mundo que nós vivemos, a beleza às vezes ela custa muito. Mas ela também está atrelada, às vezes, muito à praticidade, as pessoas abrem mão dela para ter uma vida prática, uma pedra que eu não quero branca, porque vou ter muito trabalho, eu quero uma outra cor, mas é um sonho meu. Uhum. Então as pessoas, elas negociam os sonhos delas pela praticidade. Em troca de facilidade. De facilidade. Ou de velocidade. Porque assim também, né, Carol? A gente tem um Deus que ele se importa com beleza. É verdade. Eu acho que é isso. Porque ele é o primeiro e maior arquiteto de todos, então quem é mais criativo do que ele? Não existe. Eu falo que a beleza, se a gente olha nas coisas que ele fez, é tudo belo e perfeito. E não que a gente tenha que fazer com excelência, mas perfeição só ele tem, né? Uhum. Mas aqui na casa eu busquei tudo que fosse belo aos meus olhos. E esse é um testemunho de vida, porque eu sou desde pequena, eu olho casas. Eu vou na casa de amigas da minha mãe que tinha uma condição melhor, ou que tinha como comprar naquela época sofá de couro, ter um chão de madeira, um piso de madeira. Eu admirava, eu era criança. Então eu já carregava, e eu não vejo só para casa, eu vejo para demais coisas que eu dou valor à beleza das coisas. E na casa eu fiz questão de trazer a beleza para dentro da minha casa. Sim. E muitas pessoas que eu converso sobre isso, dou o testemunho da beleza, que é um dos pontos que Deus me trouxe, elas falam pra mim, mas eu também gosto da beleza. E um dos pontos é o quanto que a gente traz a beleza pra nossa casa.
para nossa vida, para o próximo de nós. Sim. Porque muitas defendem a beleza externa, né? A beleza lá de fora, a beleza dos outros. Sim. E não traz para dentro. E isso tem um preço a custar. Não só financeiro, a gente não tá falando do financeiro aqui, a gente tá falando de tempo, de sonho, Exatamente. de acreditar, de não desistir, né? Porque Deus continuou falando que esse tempo de espera, muitos não esperam. E muitos negociam o sonho e negocia aquilo que Deus iria fazer na vida dela. Porque Deus se importa com nossos sonhos, se importa com o que a gente gostaria de ter, de fazer. Só que pela velocidade que a gente quer as coisas, e a gente não quer esse tempo de espera, não quer perseverar e manter, a gente negocia e acaba fazendo pegando outra uma coisa inferior. Inferior. Né? É. E assim, como a Carol falou, a questão da beleza, né? E é o que ela falou, não está relacionado somente ao financeiro, porque às vezes uma coisa, ela é muito bonita, ela é até cara por ela ser bonita, por conta do tipo de material, e ela se justifica, né, pela qualidade que ela tem, mas às vezes isso não faz sentido para sua casa, para dentro do seu projeto. Então, por exemplo, aqui, né, que está aqui na nossa frente, as luminárias aqui pendentes, né, a gente poderia ter escolhido vários outros modelos que eram muito mais caros. Muito mais caros. Mas aqui pra gente em tudo que eu tento fazer também, e aqui não foi diferente, a gente tenta trazer estética como sentido. Sim. Né? Ele tem que ser belo, é quase que uma obrigação. Sim. Né? E todo mundo quer, né? Todo mundo quer, só que todo mundo negocia, todo mundo abre mão do belo pelo barato, abre mão do belo pelo rápido. É verdade. Né? Então, para mim, o belo, ele tem que ser belo, só que ele também tem que cumprir uma função, né, ali no seu cotidiano. Nem sempre ele cumpre com a melhor manutenção, porque às vezes o que a gente quer dá uma manutenção maior, e tá tudo bem, mas a gente não negocia isso. É verdade. Né? Mas tudo isso, de uma maneira geral, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido para o seu projeto, tem que fazer sentido para a sua vida. Né? Ainda que não seja a melhor escolha, né, ou financeira, ou a melhor escolha de manutenção. Porque você vai ter que... E nesse tempo, ele de espera, também gerou um autoconhecimento, né? Porque a Nath desenhou o projeto e eu fiquei tempo de espera. E esse tempo de espera, eu fiquei estudando casas. Então eu ficava estudando todos os vídeos da internet sobre casas, o que funcionava, o que não funcionava, o que era legal, o que estava saindo. E a Nath tinha desenhado a obra já, a Nath já tinha desenhado todo o projeto. Eu falava, gente do céu, essa menina não para de pesquisar, eu dei muito trabalho. Falei, eu não vou parar de mudar esse projeto. Porque eu ficava assim, tá, mas na minha rotina, será que eu vou usar isso? Porque tudo que ela desenhou foi um pedido meu, foi aprovado, né, Nath? Foi. Então, não que ela errou. Eu que não me conhecia, eu que fui por um lado que eu achava que seria aquilo. E conforme esse tempo foi passando, como eu não fiz logo em seguida, eu fiquei pensando, mas eu vim aqui no apartamento media, eu desenhava no chão. Desenhou no chão, eu ia falar isso agora. Eu olhava pro espaço, eu pensava, mas aqui vai dar certo, aqui vai ser assim. Gente, só uma observação aqui, né? Isso porque não tinha o chat GPT, né? Não tinha desenhado. Se fosse hoje, eu tava perdida com essa menina. Mas eu dei muito trabalho pra Nath. Ela ia fazer trocentas opções no chat. Eu chegava, Nath, isso daqui, Nath, isso daqui. Eu queria pôr inúmeros furos na pedra, lembra? Ela falou, Carol, é muito furo, não sei o quê. Então, eu ouvia muito, né? Porque ela que conhece um sonho e ela que conhecia da situação, né? A técnica. Então, a gente ouvia, assim, porque eu falava também, né? Entre o sonho e a realidade tem que ter um né? Vamos viabilizar. Tem que viabilizar no sentido de ser também funcional, né? E por falar nisso, tem alguma coisa aqui no apartamento, o que você mais gosta? E uma outra pergunta, o que você talvez faria diferente depois desse tempo todo? Eu acho que as pessoas vão se impressionar com a resposta, porque assim, sério? O que eu mais gosto, não que eu não acho tudo isso legal, lindo, foi um sonho, mas é a luz desse apartamento, é a claridade que entra, eu chego aqui de dia, tudo é claro, tudo não tem lugar escuro nesse lugar. E essa era uma das coisas que eu também queria. Eu nem escolhi lá do sol, porque eu nem sabia que existia isso. Né? Eu era tão natura na questão disso. Escolheu na planta. Escolhi na planta, nunca ninguém perguntou se quer lá do sol, lá do sombra. Então eu não escolhi sabendo, mas Deus abençoa até nisso, porque eu adoro a claridade. Então, a claridade eu vejo que ela embeleza o que foi feito aqui. Sabe? Sim. Então, luz natural, né, gente? Luz natural. Luz natural é tudo.
Eu vejo que, pra mim, hoje é a claridade desse apartamento, fora toda a obra, né, que a gente Mas é que admira. valoriza, né? É, que valoriza. E o que você faria diferente? Olha, eu falo que eu já pensei muito sobre isso porque eu assisto vídeos, né? O que faria diferente, dos 7 erros. Tem muito, né, na Eu internet. acho muito legal. E eles me ensinaram muito, né? De novo, do que não funciona. Mas eu penso que, como eu pensei muito nesse apartamento, pensei muito em qual pedra, em qual situação nós vamos colocar, Nath, e o que funciona para minha rotina, eu vejo que eu diminui muitos erros nas escolhas, né, com você. Sim, porque a gente amadureceu, né? Item por item, né? Item por item. Então, assim, a pedra, né, para dar um exemplo, eu já vou falar qual é o ponto que eu gostaria que trocasse, mas assim, não é nada grave, nada assim que eu trocaria. Era só uma melhoria. Que tem relacionado à pedra. A pedra mesmo, essa pedra é a lâmina, né? E a gente estava desenhado no quartzo, né? E ótimo, já era uma evolução, já era algo assim, fora até mesmo das minhas condições, né? Porque eu botava e falava, nossa, como é que eu vou pôr essa pedra? Isso aqui é uma lâmina ultra compacta. E aí eu queria, quando eu descobri ela, porque foi mais pra frente do projeto, não tinha conhecimento, eu vi que ela não amarelava com o sol, e aqui como bate sol, eu não ia pôr cortina de primeiro momento, eu fiquei com medo de amarelar com o tempo da lavanderia, né? A pedra da lavanderia. Só que também eu queria que fosse uma pedra que eu pudesse chamar pessoas, amigos jovens, sabe? Principalmente jovens, né, da igreja, e cozinhasse essa casa e usasse essa casa sem que ficasse com o dedo, sabe? De olha, cuidado com a pedra, pôr um negocinho na pedra. Também é chato pra caramba, eu acho que é né? chato porque já é uma pedra branca que a pessoa fica com medo de sujar, né? Porque tudo que é branco a gente tem um pouquinho assim. De recém. E ficar com essa situação, sabe? De ficar, não põe, cuidado. Parece que a gente tá com dedos, parece que a casa tem muitas proteções, né? Então eu não queria muito isso. Então um dos focos também foi a lâmina, e Deus abençoou a lâmina, porque era um preço muito mais alto, Bem né, mais Nath? caro. Bem mais caro do que um mármore, um granito, um quartzo. Muito. Bem mais caro. E aí, no tempo que eu fui fazer, eu fiquei cotando. Aí cotei com uma. Eu já tinha a marmoraria que eu queria fazer, mas eu fiquei, né, cotando pra ver quem que abaixaria. E eles foram trocando, acho que era marcas, né, porque tem a ver com marcas. Sim. E chegou bem próximo do quartzo, assim, né, na cotação. Então, Deus abençoou, né, porque se fosse feito lá atrás... Né, talvez não conseguiria. Era muito mais cara, porque mesmo... era 4 anos antes. As marcas nem tinha tantas, assim, né? Aí, eu acredito. Agora já tinha mais opções no mercado, já tinha mais né? opções, e eu coloquei. Então, essa é o ponto que eu gostaria que, se eu pudesse, eu trocaria, que é a do banheiro. A do banheiro eu fiz no quartzo. Ótima, não tem uma grande reclamação por ela. Mas por ser banheiro, às vezes cai alguma coisa ali. Maquiagem. É mais dificinho de limpar, assim. Porque aqui, como você tem essa, é muito diferente. Isso aqui é muito funcional, essa lâmina um paninho, aqui. ela não mancha, ela não risca. Então, parece que eu tô fazendo propaganda da pedra, né? Eu quero uma publi já aqui. Queremos marcas. Mas assim, eu trocaria do banheiro pela praticidade e descanso, sabe? Eu penso muito em descanso, porque eu não quero ficar escrava da casa de limpeza, né? Exato, isso é muito importante, né? Porque tem gente que depois que realiza todo esse sonho, poxa, você pode olhar pra trás e falar assim, nossa, foram 5 anos de luta, isso não é pouco, é muita coisa. Então 5 anos amadurecendo, trabalhando no projeto, comprando item a item, pagando, compra e paga, né? É todo um suor. Aí, depois disso tudo, tem muita gente que tem medo, receio de abrir a casa para os amigos, para uma visita, né? Ou que nem você tem aqui a célula da igreja, por conta de manutenção. Ah, porque isso aqui vai riscar, isso aqui, de repente vai riscar, se for criança, se for isso, se for aquilo. E uma coisa que eu sempre falo, e para mim é muito genuíno, a casa, ela é para ser vivida. É verdade. Tudo bem, ela pode ser linda, ela pode ser uma casa ali para foto de capa de revista. Tudo bem, não tem problema isso também. Só que no dia a dia, a gente precisa viver. É verdade. A gente não pode ficar escravo da manutenção. Sim. E não pode ter medo disso também. Né? Então, assim, que vai dar manutenção, gente, é óbvio que vai. Uma casa vivida, ela dá manutenção. É verdade. Né? Mas isso não impede, eu acho muito bonito isso não impede você de trazer tanta gente aqui, você recebe muita gente toda semana. Essa menina tá com visita aqui, é muito mesmo, ela sempre tá com amigos aqui, e ela não tem esse tipo de mesquinharia, sabe? De falar, não vou trazer porque vai mexer na minha marcenaria, vai sujar minha pedra, porque isso... Não, a gente não vê isso, né, aqui no perfil da Carol, né? É um dos propósitos, né, da casa. Eu sempre digo que tudo isso daqui não faz sentido pra mim, tá? Se ele não tiver um propósito. Tudo isso só
pra mim, sozinha, não que eu não acho que as pessoas mereçam, né? Não é essa questão. De esforço de trabalho, seja o que for, sonho, de ter perseverado. Mas assim, eu vejo que isso aqui tudo não faz sentido se só pra mim. Então, faz parte disso até a obra de Deus nessa casa, porque Sim. eu não recebo aqui só pessoas somente íntimas. Aqui eu uso como um lugar mesmo para que Deus seja reconhecido, para que a gente possa falar de Deus nessa mesa, para que eu possa falar do testemunho que ele me pediu que eu falasse, né? Sim. E para que as pessoas também pudessem se sentir amadas, né? Com o servir, com a casa aberta para elas. Sim. Então esse é o propósito. E aproveitando isso que a gente tá falando, né? Eu queria te fazer uma pergunta, porque nas redes sociais todo mundo, eu tenho ali a opinião do pessoal, que acha que você é rica, muito rica, né? E além disso, o pessoal fala assim, nossa, mas como que ela conseguiu? Como que ela teve perseverança? Como que isso? Como que aquilo? Esse é o feedback que eu tenho nas redes sociais. Mas agora eu quero saber aqui, da vida real, né? Quando as pessoas vêm aqui pessoalmente, né? Você tá sempre pronta com a mesa para servir todo mundo. Qual que é o retorno, né? Que as pessoas falam para você? Então, essa questão de ser rico, gente, tá muito longe disso, né? Como eu contei o testemunho, acho que muitos viram. E também, pelo processo, muitos choros, muitas dificuldades, eu não guardei dinheiro, gente. Eu não fiz nenhuma caixinha para guardar para fazer. É milagre mesmo, assim. A provisão foi vindo, né? A provisão foi vindo. Uma coisa atrás da outra. Eu não consigo falar como que eu fiz o banheiro, porque foi tão rápido. Eu não consigo explicar certas coisas aqui, porque por mais que a conta tava lá, a provisão aparecia e eu não consigo dizer porque as coisas eram caras, assim, no sentido de preço para minha condição. Sim. Então, não se parcelava muito, sabe? Porque os terceiros têm suas dificuldades. Então Principalmente não era assim, mão de obra, não né? era 24 vezes, né? Então, foi realmente milagres. Eu fui vivendo... Eu não ia fazer marcenaria na cozinha, a Nath lembra? Eu ia pôr a pedra, fazer obra e mudar, né? E eu fiquei assim, cota aqui embaixo, cota ali, cota mais um pouco. Quando você faz? Então vamos fazer. Mas eu fiz assim, o pé no mar mesmo. Eu coloquei o pé, Deus abriu. Porque bem isso. Eu fui nesse nível, não tinha dinheiro guardado, não tinha. E tem o testemunho do PJ, né? Verdade. Eu era CLT, e a gente tinha uma conversa com diretoria de pôr para o PJ. Só que o PJ nunca saiu. Tinha um sim, tinha um sim da diretoria mesmo. Tinha um sinal, mas não desenrolava. E foi orado. Deus, se for sim, para sair, se for não, né? E o que aconteceu? Não saiu. E eu falava para Deus, eu tenho o teu sim. O Senhor não me disse não. E a obra, né, quando eu comecei a fazer a cozinha, não estava dependendo do PJ. O PJ saiu, mas não estava dependendo do PJ. E aí Deus falou pra mim, sabe por que eu não te dei o PJ? Naquela época, né? Para que as pessoas que te conhecem, que sabem da história, não achassem que fosse isso que fez você fazer. Ai, gente, isso é lindo, se emociona. É muito verdade, né? Porque é mais uma comprovação, um testemunho de que tudo que tem aqui foi porque Deus abriu as portas. Disse sim. E na hora que ele disse sim. Porque ele já tinha dito sim quando ele me deu o apartamento, porque eu ia trocar de carro. Eu não tinha sonho de comprar, eu tava pensando em trocar de carro. E na igreja deu uma palavra que algumas pessoas estariam recebendo uma casa. Eu vou falar bem sincero, eu não sei nem se eu recebi muito, assim, porque não era a minha expectativa, né, de alta, assim, de comprar uma casa naquela época. E saiu muito rápido, e também foi um milagre. Então, já tinha o sim de Deus na compra, né? Aí o processo que muitas vezes as pessoas sofrem e abandonam ou desistem. Sim, e algumas coisas aqui, na execução, ficaram até melhores do que estava no projeto. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, eu acho, a gente vê o processo inverso, né? A gente chega no projeto e planeja, né, mundos e fundos e um monte de coisa legal no projeto, e na prática, na hora de executar, as pessoas vão tirando. Vamos tirar isso porque tá caro, vamos trocar esse material, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para conseguir viabilizar. Aqui, gente, foi todo o contrário.
A gente Pedra tinha- era outra. A gente tinha uma coisa prevista, né, dentro do contexto do prédio, do lugar que ele está inserido. Então, a gente tem uma questão de viabilidade econômica, né? Ah, mas compensa investir tudo isso nesse apartamento, nesse lugar. Então, vamos colocar, né, uma outra pedra que é um pouco melhor, vamos colocar um piso que é um pouco mais barato e tal. Esse era o caminho natural, né? Inclusive, era a minha falta de fé. A minha pequena fé que eu coloquei no projeto coisas assim, porque eu sou muito racional, gente. Então, assim, eu tenho que. Os meus projetos, vocês não vão ver coisas mirabolantes que não possam ser executadas, né? Uhum. Então, o projeto, ele era viável financeiramente. E aí, na hora que a Carol queria trocar as coisas, trocar o material, trocar as corrediças, né? Da marcenaria, colocar corrediça oculta, colocar esse monte de gaveta. Eu sempre ficava até meio que segurando ela, né? Calma, amiga. Então, um testemunho Né? disso, né? Vamos cotar, vamos fazer devagarzinho e tal. E eu segurando, e ela, não, mas eu tô pensando isso e aquilo. E assim, a conversa foi muito longa. Mas Eu acho que a Nath falava, era doida, ela não tá entendendo. foi maluca, gente. Eu olhava pra condição, olhava pro projeto. Eu vou te falar, a minha mente, ela nunca funcionou que não daria. É muito louco isso. Porque a realidade era, você que é arquiteta sabe, Sim. que era muito diferente do que eu poderia, do que aconteceria, mas eu nunca pensei, eu estudava e falava, meu, isso aqui é bom pra mim, isso aqui vai ser bom pra casa, isso aqui vai ser bom pro que tem projeto ali, e eu corri atrás. E corri atrás e pronto. E Deus abria a porta, então eu vejo isso. A da corrediça temos testemunho, né? É, que nem ia colocar, e no final das contas o marceneiro colocou as corrediças ocultas, acabou nem cobrando por isso a mais. É verdade. E até hoje ele comenta sobre o testemunho que foi, né, da execução, né? É porque Deus disse pra mim assim, né, que ele falou assim, Carol, se você se importa com a corrediça, eu também me importo. Exatamente. Porque corrediça, se a gente for ver, né, a corrediça embaixo, do lado, não faz muita diferença, né, Nath, na Ela questão tem que funcionar, de né? funcionalidade, Sendo né? realista, ela tem que funcionar, né? Agora, não era nem só beleza, dessa vez eu não busquei beleza mesmo, eu busquei a questão da obra, eu tinha te falado, né, como eu tava em obra, a corrediça embaixo, ela tem uma maior proteção na questão de poeira, de pó, pra não ficar emperrando, né? É, isso. Então, um dos objetivos era esse. A beleza, realmente, nesse caso, não era a principal. E também eu conseguia mais centímetros das gavetas, né? O espaço um pouquinho maior. Então, era isso. A beleza estava lá no terceiro quarto. Não era isso porque quem abre a gaveta é só gente de casa, né? Geralmente. Ninguém então, vai uma ver, coisa, não é isso? se acostuma, né? É. E Deus me deu a corrediça através da marcenaria, né? Usou a vida dele. E foi um testemunho muito legal. Então, gente, assim, uma coisa que eu aprendi, que eu já sabia, mas isso que a mensagem que reforçou pra mim aqui nessa obra do apartamento. Deus é um Deus que se preocupa com sonhos, independente de qual eles sejam. E mais do que isso, se preocupa com detalhes. Amém, é verdade. Se preocupa com detalhes, porque Deus conhece o nosso coração. Sabe aquela coisa assim que de repente pra Carol é muito importante, de repente pra mim não faz diferença nenhuma. Mas o que Deus tem, ele quer satisfazer o desejo do nosso coração quando a gente está com o coração aberto para fazer o que é o propósito dele. Né? E ele faz mais. Vejo relacionado a isso, a questão do sonho, que foi uma das coisas que Deus fechou nas pessoas perto de mim, né, que não estava acreditando nesse sonho, é que muitas vezes a gente tem pessoas que estão ao nosso redor que não acreditam naquilo que a gente vê. Né? A gente não tocou ainda, a gente vê, né? Porque talvez essas pessoas não conseguiram sonhar. Sim. Então, elas não entendem o sonho que está além das suas capacidades. Então, esse foi um outro testemunho gerado nessa casa, que as pessoas que às vezes estão ao nosso redor, que geralmente são próximas, né, porque é onde a gente abre e tudo, elas podem não entender, e não é uma questão de torcer por você, é uma questão de querer trazer a realidade, sabe? E não pé no chão, vamos ser reais, não é para nossa realidade. E porque elas nunca puderam colocar esse pé no mar e abrir, sabe? Elas sempre foram... porque eram gerações até anteriores, né? Sim. Que tinham que ser muito mais reais. Então, esse foi uma das coisas que Deus me ensinou, que aconteceu isso porque não sonharam. Mas quando entraram na minha casa, viram que era possível. Exato. Então, acho que é isso, né? É isso. Falamos muito e acho que falamos o que a gente, né, o que a gente pensou, o que realmente aconteceu, né? O que tá no nosso coração. Eu acho que a chave do testemunho aqui, e poder contar um pouco, é para que as pessoas que estejam nos ouvindo, elas possam, né, carregar isso e pegar aquele sonho guardado, que tá muito longe,
e que já esqueceu, sabe? Sim. Que já guardou e não acho que vai ser impossível. E trazer de volta e entregar pra Deus no tempo dele, ele vai fazer, Que dá certo. que dá certo. Dá certo. É só ter perseverança, confiar em Deus em primeiro E não lugar, desistir. né? Que, Não que não Deus encostar. abre. Deus abre as portas, abre o mar Sim, e a gente faz a nossa parte. quer continuar crendo. É isso, obrigada pelo testemunho. E espero que, assim como isso cresceu, edificou as nossas vidas, também possa edificar vocês. Um beijo. Um beijo. E até a próxima.